Fala galera, bora para mais um vídeo aqui no canal. Compartilhar com vocês aqui no dia de hoje a visão, dois trades aí, índice, um em Nasdaq. Esses trades eu compartilhei lá no meu perfil do Instagram. Nasdaq, por exemplo, ali eu compartilhei. Quando ativou o trade, eu compartilhei ele. E o do índice eu compartilhei essa visão no dia anterior, que foi ontem. Compartilhei a minha expectativa e hoje eu vou explicar aqui de forma detalhada o porquê que eu visualizei, o porquê que eu executei, como que eu identifiquei aquele ponto. E eu vou compartilhar aqui de forma bem completa com vocês nesse. Beleza? Então, você chegou até aqui, se você é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, já esqueça aí de seguir. E no final do vídeo, se você gostou, curte e também compartilha aí com alguém que você conhece, que também opera, que tá, ou tem interesse aí em conhecer e iniciar no mercado financeiro. Então, bora aí, galera. Bora para o que interessa, bora para a análise, bora para o conhecimento. Então, eu estou aqui no mini índice para poder compartilhar com vocês a minha visão, a minha análise, o que, que o ativo está fazendo e quais são também as minhas expectativas aí para as próximas movimentações. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na minha tela o ativo? Eu estou aqui no time frame de 60 minutos e nós estamos analisando aqui um ativo em lateral. Então eu venho compartilhando aí durante essa semana. Eu estava até visualizando aqui uma acumulação de WAIF nesse ponto, até porque recentemente ele capturou uma liquidez de um fundo aqui muito relevante. Então essa acumulação ela se dá justamente devido a essa captura de liquidez. O mercado, após capturar uma grande liquidez, ele tende a gerar uma acumulação para gerar liquidez e possivelmente retomar para a direção contrária. Então, esse processo de acumulação ele se dá exatamente por conta disso. E aí, ele casou de fato ele vir gerando os pontos aqui que a gente acaba destacando ali importantes dentro dessa acumulação. Mas vamos lá, o que que eu identifiquei aqui? Eu identifiquei primeiro a direção e ponto aqui. Identifiquei aqui a quebra de estrutura, ou seja, o fluxo ele vinha sendo aqui totalmente vendedor até ele capturar essa liquidez. Quando ele captura essa liquidez, ele inverte o fluxo para compra. Então, ou seja, ficou para a gente aqui que quando ele retira essa liquidez, ela tem um poder muito grande, na qual ele consegue parar esse fluxo vendedor que vinha sendo realizado no mercado. Então, quando ele perde esse topo, ele inverteu o fluxo de venda para compra. Ou seja, agora os compradores possivelmente estão no poder do mercado com o interesse de valorização. Beleza? Isso é uma afirmativa, isso é uma confirmação? Não, é apenas um primeiro indício. Então, por quê? Porque isso aqui ainda pode falhar, porque a oferta ainda pode defender e dar continuidade na tendência de baixa, mesmo com esse alinhamento. Então, isso aqui não é afirmação de que o mercado vai subir. Beleza? É apenas um indício. E aí, vamos lá. Quando o mercado ele retira essa liquidez aqui e mitiga, por exemplo, essa região de break em block, nós temos aqui nesse ponto, a minha expectativa era o quê? Rompimento de topo para renovação, nova estrutura. Essa era a minha expectativa. E como vocês estão visualizando, isso não aconteceu. Ocorreu uma falha de rompimento. O que significa que se esse fundo ele não conseguiu perder esse topo, indica para a gente que esse fundo tende a virar uma liquidez. Por quê? O mercado certamente ele vai precisar de liquidez para mais uma vez tentar romper esse topo. E aí, consequentemente, quem virou a liquidez da vez? Esse fundo. Ele não conseguiu ver. O fraco. Ele não conseguiu completar o seu objetivo. Então, se ele não conseguiu completar o seu objetivo, ele não mais tem interesse, tá, em tentar mais uma vez renovar tudo. Então, a gente automaticamente identifica esse fundo como liquidez. E foi o que eu identifiquei e foi o que eu compartilhei com vocês de forma antecipada no dia de ontem, ali no Instagram. E aí, juntamente a essa liquidez, eu preciso identificar também um bloco de ordens. E tinha esse bloco de ordens aqui embaixo em aberto, essa demanda em aberto. Só que o que acontece? O mercado fechou no dia de ontem, aqui nesse ponto. E aí, tendo mapeado essa demanda, o que que eu aguardaria? O mercado, no dia de hoje, fazer uma manipulação, se abre com gap de alta, por exemplo, aguardar esse movimento acontecer, para ele realizar esse impulso, ou já possivelmente abrir com gap de baixa dentro dessa região e eu já buscar compra aqui logo na abertura. Enfim, e aí eu fiquei aguardando a abertura de mercado atentamente, principalmente no leilão ali, e identifiquei que ele estava para abrir dentro dessa região. Então, quando o mercado ele fez exatamente a abertura, cravando a demanda que eu havia especulado juntamente com uma liquidez sendo capturada, então não tinha
o porquê eu não executar esse trade. E aí aqui, ó, agora trazendo aqui por 5 minutos, já pra gente acompanhar de perto aqui a abertura, ó, primeiro candle do dia dos 5 minutos, cravando ali o ponto. E aí foi através dele aqui, ó, através desse ponto, desse fechamento, eu executei ali meu trade. Se quiser acompanhar, está lá nos meus stories. Essa operação eu compartilhei lá. Estava com mais de 1000 pontos já esse trade. Ele simplesmente foi embora. E aí vamos lá, vamos falar de alvos agora. O alvo que eu tinha para essa operação era esse aqui, o alvo final. Porém, eu sabia, eu tinha a ciência, o mercado não iria subir reto até o alvo. Por quê? Porque ao longo desse percurso, mercado lateral como está, temos vários pontos de obstáculos aqui pela frente, vários pontos de resistência, né? Então, por exemplo, tinha essa daqui, tinha essa aqui e tinha esses pontos aqui pela frente. E aí o que que eu coloquei? Eu estimei esse aqui como primeiro alvo, estava dando ali 2090 pontos, se eu não me engano. Esse aqui como um segundo alvo e o alvo final lá que seria o terceiro alvo. Porém, o mercado, ele veio aqui nesse ponto, ó, e ele acabou capturando apenas essa liquidez. Quando ele capturou essa liquidez, rejeitando aqui nesse ponto, que para cá. E aí aqui, vou conduzir para cá. Ó. Estava aqui me pagando cerca de 800. E aí foi onde ele retornou, me tirou e de fato piancou aqui para testar a mínima novamente. Então ele me tirou nesse trade aí com 870 pontos após gravar a mínima lá do dia. Então acabou para mim ali, eu finalizei, peguei o meu trade ali e finalizei o dia. Ah, Vicente, mas ele não atendeu sua expectativa. Infelizmente, galera, não atendeu, mas a reação que teve no ponto que eu havia determinado para executar essa operação, ele respeitou e pagou ali o suficiente. Que era a minha meta. É o que importa. Beleza? Então, galera, agora vamos falar de futuro de índice. Ó, ele veio, cravou ali a primeira oferta. Comentei com vocês ali que era um ponto de obstáculo que a gente tinha pela frente. E que, por sinal, obstáculo esse, é só fazer uma análise aqui, ó, ali em 50%. Primeiro ponto aqui, cravou em 50%, disparou até a mínima, retornou lá, capturou a liquidez, cravou a oferta e está caindo. Então, ou seja, nós estamos aqui com fluxo vendedor. Estamos aqui, ó, com fluxo vendedor, um order flow vendedor, flow vendedor. E o que isso aqui me remete? Que o índice ele está buscando as demandas, capturando liquidez e não está conseguindo romper tudo. O mercado está cumprindo todos os pontos, todas as expectativas para renovação de topo, mas a oferta está sendo mais forte, conseguindo defender ali. Então, ou seja, atualmente a minha expectativa para o índice é renovação de fundo, é continuar o fluxo. E aí, aqui, ó, a gente possivelmente uma nova quebra de estrutura de venda, ele seguir aí o seu fluxo, ou até mesmo realizar aqui uma manipulação, e aí a partir daqui, ele de fato iniciar esse movimento aí de distribuição, ou seja, porque nós vamos ter aqui, ó, um grande acúmulo de liquidez devido a esse alinhamento, devido a todos esses pontos de reação aqui, ó, muita gente está acreditando que esse suporte ele possa ser um suporte forte, e consequentemente vai gerar bastante liquidez aqui nesses. E aí, a partir do momento que essas liquidez elas serem capturadas, tem uma grande probabilidade desse movimento de alta, agora ele ganha força e se iniciar de fato, beleza? Então, para o dia de amanhã, amanhã é sexta-feira, então pode ser que seja um dia que o mercado acaba ficando lateral aqui nesse ponto, pode ser que até abra com um gapzinho de alta aqui, ó, o mercado continue lateral dentro desse ponto, gerando ainda mais liquidez para a semana que vem ele fazer esse movimento. Estou especulando. Então, vamos se atentar a isso aí. Tomar cuidado com o dia de amanhã, que o mercado está lateral e amanhã, por inteiro, pode ser que continue dentro dessa lateralização. Mas o mercado, mesmo estando lateral, a amplitude do gráfico está bem grande, né? Então você vê que um movimento pequeno, como esse aqui que eu peguei no dia de hoje, pagou ali, ó. Olha quantos pontos foi pagar isso aqui: 1000 pontos de amplitude. Então, ou seja, o mercado está bem alavancado, amplitudes bem grandes, e o mercado lateral dessa forma consegue pegar ali boas pontos. Então, é determinar de fato os pontos de suporte e resistência ali fortes, para a gente conseguir buscar reações aí, tanto na compra quanto na venda, para nos conceder uma oportunidade. Beleza, galera? Então, esse aqui foi o meu racional por trás do trade hoje no índice. E o meu racional, minha expectativa aí para as possíveis movimentações.
beleza? Futuras. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui a análise do Nasdaq, que basicamente ali segue a mesma estruturação, né? O mesmo conceito, o mesmo plano de trade, né? Basicamente é isso, é um plano de trade. Então eu tenho aqui, ó, a quebra de estrutura, que é o quê? O direcional do mercado. É onde ele me mostra qual é a direção principal do mercado. Quebra de estrutura é a tendência principal. E aí, automaticamente, o que eu preciso identificar? A liquidez juntamente com o bloco de ordens. Até aqui, tudo igual ao que aconteceu lá no índice que eu mostrei para vocês. A estrutura, a liquidez, bloco de ordens. Beleza? Aí aqui, ó, já no mesmo 60 minutos, eu já posso identificar também o que? A expectativa. E aqui, ó, a quebra de estrutura, que é seguir essa tendência de alta, né? Eu vou ativar o replay, porque foi o que aconteceu ali, né? E aí, quando ele buscou esse ponto, essa região de demanda, e aí o que que eu fiz? Eu reduzi o time lá para os 5 minutos, para me poder aguardar agora o quê? Uma virada do fluxo. E aí eu tinha aqui, ó, esse ponto como um ponto de fato, virada dele. Se vira, se perde esse topo, é onde me confirma de fato o rompimento desse topo aqui. Por quê? Eu estou atualmente trabalhando no topo. Então, se eu pegar uma virada de fluxo aqui, ó, a minha expectativa é para correção desse aqui. Eu posso possivelmente antecipar esse rompimento, já que a tendência principal é de alta? Posso. Beleza, eu posso fazer. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, se eu buscar um trade aqui, segurar ele até esse alvo, pode acontecer o quê? O mercado fazer um movimento como eu ia acabar perdendo uma compra dessas, ganância, né? Ele levar esse trade até aqui. Então você tem duas situações. A primeira, buscar um trade como esse, chegar nesse ponto, fazer uma parcial e garantir e segurar ali o restante, uma pequena parte, por exemplo, para sair aqui, ou você fechar toda a sua operação aqui nesse alvo, que na minha humilde opinião já está te garantindo ali uma boa operação, uma boa pontuação e um bom retorno, um bom risco de retorno. Vou mostrar isso para vocês aqui. Então aqui, galera, ó, quando ele busca essa região, agora o que nós podemos visualizar aqui, ó? Nós vamos dar um zoom bem próximo aqui, essa região, que é o que nos interessa. Aí aqui, ó, a gente consegue cara aqui, ó, o nosso topo do order flow, que é o que? É onde o order flow ele vira para compra. Então, order flow shift é onde ele interrompe esse order flowzinho vendedor que ele está gerando aqui. E por sinal também, ele fez aqui algum padrão de reversão, padrãozinho de deriva, quando ele começa derivando ali em cima dessa demanda. E aí, de fato, o mercado ele virou, ele inverteu o fluxo para a compra. Aqui ainda eu não executei, eu não peguei esse trade. E aí o mercado viu. E aí eu aguardei o quê? Retornar. Só que lembra que eu falei com vocês? O mercado ele estava corrigindo essa jornada. De fato, ó, já estava ali acima de 50%. Então tinha uma grande probabilidade do mercado renovar mais um. E aí, sabendo disso, cara, tinha que tomar ali precauções para não tomar um stop com viés comprador, né? Para não tomar cuidado com esse viés. E aí o que que eu fiz aqui, ó? Quando o mercado ele iniciou um movimento de baixa, ó, quando o mercado iniciou esse baixa, definindo pra gente o topo, o que que eu fiz aqui, ó? Aqui, ó. Eu identifiquei agora o meu ponto de equilíbrio dessa pernada. 50% ele estava aqui. E a gente tinha o que aqui, ó? Liquidez. Eu já identifiquei liquidez também aqui nesse ponto. E aí o que que eu fiz? Aguardei o mercado retornar, capturar essa liquidez. Opa! E aí, aqui nesse ponto, o que eu tive que aguardar novamente? Um novo realinhamento. Para quê? Definir fundo. Por que isso? Porque eu estava com essa tendência baixa. Então eu tinha que aguardar uma nova definição do fundo para ter como expectativa o rompimento desse topo. Beleza? E aí o que que aconteceu? Aqui, ó, identifiquei, ó, topim, esperei ele renovar, ele romper. E aí quando ele rompe esse ponto, identifico aqui como breaking block. Foi ali exatamente nesse ponto que executei 3 nesse pontinho com o stop ali abaixo do break e o meu alvo onde que eu determinei na captura dessa linha interna. Trade esse estava me pagando ali, foi isso mesmo, mais de 10 vezes o risco retorno. Então, um trade que na minha humilde opinião já está mais que bem pago. Ele veio buscar aqui o alvo. Ah, Vicente, mas por que você não buscou para sair lá no topo?
cara, você estava satisfeito, é, tinha como expectativa ser um trade rápido, não ficar muito tempo posicionado. Então, para mim, ele já estaria satisfeito em essa região e até mesmo que eu falei. O que poderia acontecer aqui? O mercado vir, capturar essa liquidez, retornar aqui embaixo novamente, para depois subir. E aí, para não ficar segurando essa movimentação aí, correndo o risco de até mesmo o mercado me tirar ali, eu vim sair no primeiro alvo. Então, o mercado foi lá de fato, me tirou da operação. E olha o que ele fez. Ele retornou lá no meu ponto de entrada de novo, e aí foi onde ele resolveu. Então, ou seja, depois de estar ali com o trade já, já praticamente garantido, olha o que eu ia ter que segurar aqui novamente. Então, se duvidar não, tinha certeza que aquele iria me tirar no 0 a 0 porque eu ia proteger essa operação, já que ele tinha buscado lá o meu objetivo. Então, eu iria entrar de novo aqui? Não sei, pode ser que não. Mas esse aí foi o racional da minha operação, também Nasdaq no dia de hoje, foi compartilhada lá no Stories, e podemos identificar que o mercado de fato ele está vindo para cumprir a sua expectativa, que é a retirada da liquidez do topo e renovar mais uma estrutura. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Gostou aí, não esqueça de deixar sua curtida, comentar, hypar esse vídeo, compartilhar, para que seja entregue aí para o maior número de pessoas possíveis e essa galera consiga ter acesso a esse conteúdo. Tá difícil aí do YouTube entregar os vídeos aí para grande quantidade de pessoas. Para ele ser entregue, eu preciso da colaboração de vocês aí. Tá acompanhando aí, fideliza. Dê o like, bora pra cima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu!